Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Eu quero falar algo importante nesta manhã que realmente garantir, eu diria até garantir que o Espírito Santo possa abrir o seu coração para a gente poder entender realmente a palavra de Deus ministradas e a gente começar a viver talvez uma vida de muito mais paz e confiança em Cristo Jesus. Quando a gente entende que o nosso futuro já está nas mãos de Deus, o seu futuro já está nas mãos de Deus, amém? O nosso presente também já está na mão de Jesus Cristo, você crê nisso, amém? E você crê que seu passado já foi libertado, livrado dos pecados, você crê nisso, amém? Então o que acontece? Nós temos que viver uma vida feliz, uma vida em paz. Então eu quero falar hoje sobre as estações e os seus frutos. Diga aí, estações e os seus frutos. Vamos abrir em Gálatas, nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia hoje. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Me acompanha aqui, olha que interessante esse verso. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quem é o herdeiro aqui? Quem é o herdeiro? Nós. Então, em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Vamos todos juntos, esse verso número 2 aqui. Mas está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo Pai. Então você e eu estamos vivendo um tempo, ou podemos estar vivendo um tempo como escravos. Porque a palavra de Deus diz aqui claramente que quando somos meninos, nada difere às vezes de você ser um servo ou um escravo. E às vezes nós podemos perguntar ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós viveremos nessa situação que nós temos vivido? Às vezes com dificuldade, como servos, como escravos. E o Senhor, no mesmo tempo, já respondeu, até o tempo determinado pelo Pai. Vamos dizer essa frase, até o tempo determinado pelo Pai. Então, nesse texto, nós claramente podemos entender que se fala aqui de processos, onde nós vamos chegar com o tempo, a obter até inclusive autoridades. Quando nós chegamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Acabamos de fazer a nossa declaração, nós somos filhos dos Deus Altíssimo. Então é importante entender que é o seguinte, porque Deus nunca nos traz, às vezes, as coisas prontas, maduras, totalmente maduras e prontas para a nossa vida. Porque Deus é um Deus de processos. Diga aí, Deus é um Deus de processos. Então, veja, assim como uma criança, ela não aparece completamente madura na sua vida há um tempo, e durante esse tempo ela vai cometendo vários erros. Não se trata às vezes então aqui da dureza de Deus, não se trata aqui mas se trata sim de um processo que nós, como seus filhos, temos que passar até que cresçamos, até que chegamos na plenitude do tempo que Deus tem designado para a nossa vida, para que nós possamos receber as suas bênçãos. Então nesse tempo é natural que nós cometamos erros, é natural que nós tenhamos tropeços, porque estamos entrando num reino de Deus como crianças. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então a Bíblia diz que Deus coloca sobre nós tutores, coloca sobre nós curadores, mestres, e entre eles está o Espírito Santo, e depois desse processo nós chegamos à maturidade e assim adquirimos a posição determinada que Deus tem para a nossa vida. Mas há um problema aqui. Quando nesse tempo de crescimento, nesse tempo que nós passamos então crescendo, nós queremos ter coisas, ou esperamos coisas de Deus, que nós somente poderemos ter quando já estivermos maduros. Me lembro, quando eu era menininho, pouco tempo atrás. Mas minha mãe me gostava de vestir de terninho e gravatinha. E eu ia para a igreja, está aí o pastorzinho. Mas eu não era pastor de nada.
E muitas vezes a gente tem isso. Nós, se somos crianças espirituais, às vezes estamos numa vestimenta de algo que até almejamos ser ou estar em certas posições, mas nós ainda não estamos prontos para isso. Consegue entender? Amém? Então você pode querer, pode desejar, pode ter uma bênção já prometida, quer alcançar esse amadurecimento, mas veja, você só vai receber certas bênçãos, só vai receber do Senhor aquilo que Ele tem prometido, quando você efetivamente chegar nesse amadurecimento. Isso, meus irmãos, não quer dizer que Deus é mau, não quer dizer que Deus é ruim, não quer dizer que Deus simplesmente não tem ouvido a sua oração, mas quer dizer que Deus está nos preparando para aquilo que Ele já tem nos prometido. Mas crianças não entendem isso. Por mais que você goste às vezes dos seus filhos, certas coisas eles não podem fazer que são coisas pertinentes a adultos. Eles não têm maturidade e às vezes nem caráter para fazer o que tem que ser feito. Então você às vezes não tem acesso, vamos dizer assim, você não tem acesso às bênçãos que você muitas vezes não sabe controlar. Por quê? A não ser que você tenha maturidade, você vai conseguir controlá-las. Há um tempo de Deus. E assim mesmo Deus vem dizer nessa manhã, olha, eu tenho escutado a sua oração, eu tenho ouvido o que você tem pedido, eu tenho visto que você está num processo, Deus tem o tempo certo para que esse processo se cumpra. Então nessa manhã eu venho dizer, olha meu irmão, não se desespere, relaxe, fique tranquilo, take it easy, né? Porque quando o tempo chegar, você vai receber aquilo que Deus já tem determinado para a sua vida, e pode dar um glória a Deus, porque isso vai acontecer. Amém? Então vamos voltar um pouquinho às Escrituras. Abra sua Bíblia em Atos agora, 17, 26. Então, meu querido, não é que você não está pronto, não é que não há promessa, desculpa, mas é que muitas vezes nós não estamos prontos, estamos vivendo um processo de Deus. Atos 17, 26 diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Olha que interessante agora, determinando os tempos, diga aí, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Então o que eu quero dizer é que se trata de tempo, ou seja, há uma estação certa que vai dar fruto na sua vida. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ou seja, as mudanças chegarão, tem um milagre, chegará. Aquilo que você tem buscado e o Senhor tem falado para a tua vida, chegará. Mas há uma estação certa do fruto para que ela chegue. Talvez, meus irmãos, vocês estejam, ou eu esteja também, em coisas que eu estou aguardando do Senhor, no processo, numa estação de semeadura, de secura. Mas eu sei o que Deus já designou para a minha vida. Eu sei o que eu já tenho buscado de Deus. Eu sei o que o Senhor já tem para mim. E eu sei que dará frutos em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 23 diz assim: mas a cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Deus está falando aqui é que há uma ordem para todas as coisas. Deus é um Deus de ordem. Primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não adianta você querer mudar a ordem. Ou seja, Deus tem uma ordem sequencial e Ele não viola essa hierarquia que Ele já determinou dentro do projeto de Deus. Porque Ele sabe que se você quer chegar, ou deveria estar, ou sonha com estar no nível número 5, vamos dizer, da sua vida, mas hoje você está no nível número 3, você não vai pular para o 5 direto, você vai passar por 3, você vai passar pelo 4, até que chegue no nível 5. Se você está esperando uma bênção de Deus que está no nível 7 e você está no 4, não adianta, você vai ter que esperar, vai ter que passar pelo 4, pelo 5, pelo 6, até que chegue no 7. É ilógico que você receba a bênção do nível 7 se você está no nível 4. Ou seja, é importante que você entenda que muitas das coisas que Deus tem, já tem uma ordem pré-fixada. Temos que entender isso. E a Bíblia nos ensina no Salmo 31, versículo 15, que Davi claramente entendia isso. Ele diz assim, olha, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ou seja, ele vai livrar dos inimigos? Certamente. Mas ok, o Davi sabia que entendia que o tempo da libertação estava determinado por Deus.
Ou seja, eu estou tranquilo, porque o tempo da liberação da bênção, da prosperidade, está nas mãos do Senhor. Mas veja no versículo 4, do mesmo Salmo, diz assim, versículo 14, desculpa. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Você confia no Senhor? E é exatamente o que a palavra de Deus produz na vida do crente, a confiança. Ou seja, o que é confiança? É esperar com firmeza, é esperar com segurança, é descansar no Senhor. Quando você entende que Deus tem o seu tempo de bênção em suas mãos, você relaxa, você diz, ok, eu confio no Senhor Jesus e vou aguardar nele. Quantos confiam no Senhor Jesus aqui? É isso aí, aguarde no Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5 e 6. Já que estamos estudando a Bíblia na escola dominical, né? Vamos ler bastante hoje aqui. Diz assim, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja o quê? Manifestado. Você já deve ter ouvido que Deus às vezes detém certas coisas até que chega o tempo dele. Quando Deus põe uma data em alguma situação, meus irmãos, Ele não atrasa e Ele não adianta. Então aqui os discípulos estavam bem empolgados com o assunto aqui dos fins dos tempos. Mas o fim dos tempos com certeza chegará. Eu creio nisso, você crê nisso ou não? A nossa esperança já está garantida no céu junto com Jesus. Mas veja bem, há um tempo para isso e esse tempo ainda não chegou. E às vezes podemos achar que Deus está atrasado. Olha que coisa. Mas não com o horário de Deus. Esse que é o detalhe. Você está falando certas coisas que você espera na sua vida, pode dizer, puxa vida, Deus está atrasado nisso. Mas no horário de Deus não, meu irmão. Ou seja, você está falando isso através da sua ótica, do seu horário, da sua necessidade. Mas creia, isso já está prefixado. A tua bênção no céu já está declarada, já está registrada na agenda de Deus. Ela vai chegar. Deus já sabe o dia, a hora e o momento certo que ela vai chegar. Glória a Deus. Tem uma agenda de Deus já determinada para que a bênção, aquilo que você está esperando, realize em nome de Jesus. Eclesiastes 3:1 diz, olha, tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aliás, esse é o meu versículo. Porque lá em casa, né? A gente que é pai e mãe sabe o que é isso, né? Pai, me dá isso aqui. Tudo tem seu tempo. Pai, estou querendo isso aqui. Tudo tem seu tempo. Então, tudo tem um tempo determinado, conforme para todo o propósito debaixo do céu. Quantos de nós queremos algo, planejamos algo, temos sonhos, não é verdade? Pensamos em situações, esperamos coisas de Deus, mas veja, não tem jeito. Tem a sua hora. Aquilo que você está esperando, quem está esperando bênçãos de Deus aí? Quem tem promessas de Deus para a sua vida que você está guardando de Deus? Meu irmão, vai chegar, mas tem a sua hora, não tem jeito. Existe uma hora para esse rompimento, existe uma hora para esse levantamento, existe uma hora para essa bênção, para o seu milagre, para aquela porta aberta. Tem um horário de Deus já determinado na agenda de Deus, glória a Deus. E Salomão entendia isso, tudo tem a sua hora. E às vezes a gente perde os cabelos, vai ficando careca. Quem está careca aí, olha, está perdendo os cabelos. Está ficando careca, está cheio de estresse. Gente, por nada. Essa que é a verdade, por nada. Sabe aquele cristão que fica doido? Anda para um lado, ai meu Deus, isso aqui, o que está acontecendo? Ele fica desesperado, preocupado. Aí chega uma pessoa, o que está acontecendo? Eu tenho pressa, parece que Deus não tem, que coisa que está acontecendo? Mas na verdade, meu irmão, Deus sabe exatamente a hora, o momento certo, a melhor hora para você receber, para que as coisas aconteçam, e você às vezes fica preocupado sem razão, porque Deus é quem controla o destino, Deus é quem controla todas as coisas. Sabe, o homem natural não sabe o tempo que está nas mãos de Deus. Ele não entende que o tempo está nas mãos de Deus. Mas nós não, nós precisamos entender. Você nunca vai chegar atrasado quando Deus te levar para o destino certo, naquilo que já tem como propósito. Não há atraso nisso.
E nós temos que aprender a nos tranquilizar, a termos paz, porque os passos do homem, os passos da mulher, aqueles que são justos, são ordenados por Deus. Podia dar uma glória a Deus aqui. O que a palavra está dizendo, os seus passos, você é justo, justificado por Jesus, sim ou não? Então, os seus passos são ordenados pelo Senhor. Porque não aconteceu, é porque não chegou o tempo ainda, meu irmão, mas vai acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer. Sim, confia, espera no Senhor. Tudo que você quer tem a sua hora do seu milagre, e ele vai chegar em nome de Jesus. Agora pula lá para Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Deus ali tratando com Abraão e com Sara. E ele fala assim nesse verso: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha aqui. Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. É a promessa. Agora, o que acontece ali, que o problema não era o filho. Porque Deus podia curar e podia ouvir a oração ali, exatamente naquele momento, e trazer ali Isaque, que era o filho da promessa. Mas o problema estava na questão do tempo, porque Deus já havia prefixado o tempo exato para isso, e o tempo conveniente para isso. Não sei se você já ouviu falar, mas está lá no livro de Levíticos, que havia o ano do jubileu no povo de Israel. O que acontecia nesse ano do jubileu, ele era que a cada 50 anos, isso acontecia, o ano de jubileu era a cada de 50 e 50 anos, e ele é importante porque ele representava o ano da restauração, o ano da liberdade e o ano da renovação. Um dos benefícios que esse ano de jubileu trazia para o povo, era que todos aqueles que eram escravos, eles tinham que ser libertados naquele ano. Então, às vezes, você já viu vários relatos bíblicos, às vezes, por exemplo, tinha uma dívida, tinha alguma situação, a pessoa, pela lei de Moisés, era obrigada, você então vai ser escravo dessa pessoa até que se pague a dívida. Mas quando chegava o ano de jubileu, as dívidas eram quitadas. Isso está lá em Levítico, você pode ler e estudar sobre a Bíblia sobre isso. Mas você imagina um exemplo, vamos pensar assim, uma pessoa, faltando 2 anos para o ano de jubileu, vamos supor que ela chegasse para o seu credor e falasse assim: olha, puxa, falta só 2 anos, você pode me liberar antecipadamente da escravidão que eu estou passando aqui? Eu tenho uma necessidade particular, tenho que fazer uma viagem, eu estou precisando de um tempinho a mais aí, é possível? Você acha que isso é coerente dentro das leis? Você acha que acreditaria que haveria essa violação do tempo necessário? Claro que não. Mas o que acontece é que os escravos, aqueles que viviam essa concepção de vida naquele momento, já esperavam o tempo da libertação, que aconteceria pontualmente de 50 em 50 anos. Ou seja, já estava marcado, eles podiam confiar. Quando o tempo chegava, não precisava falar absolutamente nada, não precisava lutar, não precisava fazer nada, nem convencer, nem precisava oração, jejum e oração. Veja, não tinha que batalhar, não tinha que discutir. Nesse tempo, ele já estaria livre, porque Deus ali o tinha determinado. E nesse momento, meu irmão, escute o que eu estou dizendo aqui, nesta manhã. Há um tempo de Deus já determinado para a sua vida. A restauração do seu casamento já está determinada. Os seus negócios, a prosperidade vai chegar? Sim, já está determinado. A salvação para a sua família já está determinado para acontecer. Porque há uma agenda de Deus já determinado para a sua vida. E o teu milagre, a tua bênção vai chegar, porque já está determinado nos céus para você, em nome de Jesus. Agora vai para Salmo, capítulo 1, para mim, um dos textos mais lindos. O Salmo 1. Eu vou ler do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos todos ler o versículo 3? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto Espera um pouquinho. A qual dá o seu fruto quando? Na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer, prosperará.
Glória a Deus, que texto lindo. Mas uma pessoa somente religiosa, tenho falado bastante sobre isso, poderia falar com você: olha, sabe por que não está chegando a bênção aí? Talvez você não esteja orando o suficiente. Talvez você não tenha fé suficiente. Meus irmãos, não é verdade. Se trata de uma estação. Dá para entender? Se trata de uma estação. Tem no seu tempo certo, o seu fruto chegará. Por mais santo que sejam as coisas, não tem jeito. Há uma estação determinada por Deus para que o seu fruto chegue no seu devido tempo. Mateus 13, 24 diz assim: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. No mesmo 13, 31 diz: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Então o que eu quero dizer é que a sua bênção, ou seja, é como processos, como a semente semeada aqui no primeiro versículo, ou como a mostarda semeada, ou seja, você tem que ter a habilidade de semear e de esperar a estação dos frutos. Consegue me entender nessa manhã, amém? Muito bem, já falamos do tempo. Mas veja, o que acontece? Enquanto isso não chega, enquanto a bênção do Senhor, aquilo que tem prometido na sua vida, enquanto não chega, o que você faz com esse tempo? Como eu procedo? Como eu procedo nessa espera da estação dos frutos? O que nós fazemos? E nessa manhã eu quero te dar 5 conselhos de como a gente proceder, 5 conselhos bem rápidos, de como a gente proceder nesse tempo da espera. O cuidado que a gente tem que ter. E o primeiro cuidado que eu trago para a igreja nessa manhã é o seguinte: guarda o teu propósito. Diga aí, guarda o teu propósito. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Versículos 7 e 8. Diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações. A palavra de Deus é fantástica, né? Veja novamente: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Novamente aqui os discípulos nesse texto gostariam ou queriam especular ou saber de Jesus quando que seriam os fins dos tempos. Jesus falou: não cabe. Não cabe você querer saber qual é o tempo, qual é a estação que Deus tem. Ou seja, não é nós, não sou eu, não é você que determina o tempo. Você tem que servir ao Senhor enquanto você espera esse propósito, enquanto você espera pelo seu chamado. Porque o tempo vai vir quando o Pai decidir que vai vir. Obrigado pelo entusiasmo. É difícil a gente falar assim: eu queria minha bênção. Olha, ela vai vir. Eu sei disso, eu creio nisso, você tem que crer. É isso que eu quero te mostrar, há um tempo para isso. Meu irmão, agora, saiba que o tempo passa melhor quando a gente tem alguma atividade, quando a gente é entretido com alguma coisa. Tem aquelas pessoas que não conseguem ficar parado, né? Tem que estar em movimento toda hora, tem que fazer movimento toda hora. Então, quando ela tem que aguardar alguma coisa, ela fica em neuras, fica doida. Então, se eu não tenho algo para fazer, eu preciso me entreter com alguma coisa, eu tenho que me preocupar com alguma coisa. Eu acabei de chegar de viagem semana passada, e quem viaja de avião um longo tempo, eu viajei 9 horas de avião. O que acontece? Se o avião vai tranquilo, aquele céu de brigadeiro, né, que eles chamam, né? Parece que você está parado no ar, não é verdade? Você olha assim, parece que nada acontece. Você vai no banheiro umas 60 vezes. Eu fui umas 60 vezes no banheiro. Vai para lá, aqui. Aí você anda, levanta o pé, vai tá cá, você fica tá aqui. Você assiste uns 3, 4 filmes seguidos, né? Dorme, acorda. Fala, meu Deus, não chega nunca. Mas se vem, de repente, a comissária toca aquele sininho lá: senhores passageiros, por favor, afivelem seus cintos, que passaremos por uma área de turbulência. Meu Deus, vou para o céu, você ora, você jejum, fala, meu Deus, agora o Senhor vai levar. Pensa em todos os pecados, peça perdão. Daqui a pouco o avião pousa.
Falei, nossa, foi rápido essa viagem, né? Tudo está tranquilo, parece que não acaba as coisas, não é verdade? Está na paz, parece que não acontece as coisas, não vai, não anda. Mas tem um probleminha, tem alguma situação, nossa, já chegou. Não é que eu quero problema para a sua vida, eu quero dizer o seguinte: ocupe-se com um objetivo, com um propósito, espere o tempo de Deus fazendo algo, a coisa vai acontecer. Ou seja, você viu aqueles jogadores de beisebol? A gente não tem beisebol aqui no Brasil, mas se você assiste alguns filmes americanos, você é jogador de beisebol. Então acontece, o cara está sentado lá, uns 20 caras sentados no banco lá, tudo lá sentado, olhando para cima. Aliás, é um jogo bem chatinho. O pessoal tudo olhando para cima, mascando lá aquele fumo, né? Aí fica cuspido do lado e tal. Mas tem um jogador que de repente está lá se aquecendo lá. Né, com o bastão se aquecendo. Daqui a pouco o técnico fala assim, ele olha para os 20 e olha para o cara aquecendo. Quem você acha que o técnico vai botar para jogar? O cara que está aquecendo. O cara que está aquecendo. Você precisa se preparar. Você tem promessa para a sua vida, começa a se preparar, porque Deus certamente vai olhar para isso e vai chamar o seu tempo certo determinado. Eu acho que eu já contei isso aqui, não sei se aqui na igreja. Mas uma época na minha vida empresarial, eu estava buscando um negócio novo. E foi muito interessante essa situação, eu acho que já falei aqui. E aí um amigo chegou e me apresentou uma situação de logística frigorificada. Mexer com cargas frigoríficas, precisava ter um armazém frigorífico. Eu falei, caramba, que legal. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para construir um, vamos ver se eu acho algum para alugar. Aí comecei a procurar, liguei para os corretores, tem algum armazém frigorífico para alugar? Alguma coisa difícil, né, se eu pensar assim, difícil. Queria uma coisa grande, para volumes. E aí o que acontece? Eu vou falar, mas o que é mais importante, ter o armazém ou ter o cliente? Eu falo, acho que é melhor ter o cliente, porque depois eu corro atrás do armazém, né? Aí eu falei assim, quem seriam os grandes clientes? Lembrei da Sadia, né? Quem não come salsicha, hambúrguer, salaminho? Eu falei, passar Sadia, vou ligar para a Sadia. Liguei na Sadia. Meu irmão, não tinha nada, hein? Não tinha nada. Pra falar a verdade, eu tinha um restaurante, eu ficava lá trabalhando no restaurante, naquela época. Quero falar na área de logística. Quem é? Eu falei assim, não, eu queria oferecer meus serviços. Aí falei com um rapaz lá, o que você é? Sou o gerente de logística. Falei assim, eu quero saber se você está precisando de armazém frigorífico. Aí eu falei, a Sadia é muito grande, sempre precisa. E como que eu faço para fornecer para você? Eu quero fornecer. Eu não tinha nada, gente, nada. Eu falei, Sadia é o seguinte, nem adianta mandar a tua tabela, que é a minha tabela. Quem trabalha com fornecedor grande sabe que é assim, não adianta negociar. Eu pago isto. Eu falei, dá para o senhor me mandar? Eu falei assim, dá. Mandou a tabela. Eu falei, beleza. Ok, eu te ligo para o senhor de volta, então. Tá bom, beleza. Eu falei, bom, já tenho um cliente, né? Porque está precisando, já sei o preço. Mas eu não tinha nada. Naquela noite, meu irmão falou assim, naquela noite, Deus me deu um sonho. Olha que interessante. Nesse sonho, eu andava num armazém grande, branco, nas câmaras, os equipamentos já funcionando, cheio de mercadoria. Vi o escritório. Eu falei, nossa. E eu me vi ali, andando ali. Aí cheguei, deixa eu olhar aqui nessa placa aqui, que empresa que é essa? Aí eu olhei para a placa, assim, estava uma empresa chamada assim, Max Frio. Falei, caramba, legal. Acordei. Falei assim, já sei o nome da minha empresa. Max Frio. Aí eu cheguei para o contador, abre uma empresa aí de logística chamada Max Frio. Precisa de endereço. Tá bom, vai chegar aí. No dia seguinte, me liga um corretor. Apareceu um armazém em Itupeva. Eu falei, Itupeva? Tá bom, sei, conheço. Vamos lá ver? Vamos. Meus irmãos. Eu piso no armazém. Que armazém que é? O do sonho. O do sonho. A quantidade de portas, onde estava gramado, o escritório, mas tudo igualzinho, só não tinha minha placa. Eu tinha sonhado. E eu estava lá com o diretor de São Paulo, né? A empresa era uma empresa americana que ficava no Nordeste, estava com o diretor de São Paulo. Eu falei, quanto você quer nisso aqui? A empresa é americana, a gente quer em dólar. Eu falei, não tem problema. Não tinha nada, um tostão. Falei, não tem problema. Falei assim, está fechado. Falei, manda o documento. Beleza. Cheguei em casa e mandei o documento para ele. No dia seguinte ele me ligou, está aprovado. Falei, meu Deus. Aí falei para o contador, bota esse endereço porque já está aprovado. No outro dia, ligo para quem? Para a Sadia. Ô Sadia. Falei assim, me interessa o teu serviço, vamos conversar? Vamos.
Fui lá, fechei, foi meu primeiro cliente nesse armazém. Em um dia ele encheu o armazém inteiro. E não era pequeno, não. Era muito grande. E eu trabalhei muito tempo com a Sadia, até que eu pude escolher os clientes, a eu dar a minha tabela, né? A não aceitar a tabela dos outros. E a gente pôde inverter. Mas durante muito tempo eu trabalhei com a Sadia. O que eu quero dizer, meus irmãos, quando a gente tem promessas na nossa vida, trabalhe. Comece a fazer as coisas. Confie que Deus vai agir. Confie que o Senhor vai realizar. Eu não estou falando para você ligar para tudo quanto é multinacional e pedir emprego ou pedir serviço, não trata disso. Mas se Deus tem coisas na sua vida, creia que Ele vai cumprir em nome de Jesus. Creia que vai ser realizado. Faça a sua parte, porque o tempo dele você não conhece, mas há um tempo escrito já na agenda do Senhor, que o Senhor vai abençoar e a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória a Deus. Então faça como aquele jogador de beisebol, se prepare, se aqueça, porque a bênção do Senhor está chegando. Então vem para o jogo em nome de Jesus. Segundo conselho, guarda o amor. Diga aí, guarda o amor. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, queridos, enquanto você espera, aprenda, faça o bem, abençoando os irmãos. Você vai se recordar aquela mulher no livro de Reis, que teve o desejo de abençoar Eliseu, o homem de Deus, que passava por lá. E ela falou: vou construir aqui uma casinha para ele, local para ele descansar. Mas é interessante que na Bíblia diz, ou dá-se a entender, que ela não tinha muita fé não. Porque Eliseu chegou e o homem de Deus chega e fala o seguinte: olha, você vai ter um filho. Ela não tinha filho, o marido dela já era mais de idade, ela não tinha filho. Ela fala para o homem de Deus, para Eliseu, fala assim: ó, Eliseu, não brinca comigo. Mas ele abençoou, ela teve o filho, e ela preparou um local para que Eliseu pudesse descansar. Interessante que é o seguinte, meus irmãos, às vezes nós não temos nem fé, mas isso não quer dizer que nós não possamos nos mover. Se você tem fé, é muito melhor. Mas mesmo sem fé, sem você ainda estar confiante nisso, mova-se, faça alguma coisa, faça o bem, porque há milagres que se recebe pela persistência daquilo que nós estamos fazendo. Por mais fé que você tenha, aprenda então a se esforçar a fazer o bem. Então há pessoas que pregam, há pessoas que estão nos grupos, há pessoas que testemunham, há pessoas que servem a Deus, que vêm à igreja, estão na oração, estão aguardando o tempo da colheita chegar, e vai chegar em nome de Jesus. Amém? Então guarde o amor na sua vida. Mas também, em terceiro, guarde o seu coração. Diga aí, guarde o coração. Porque enquanto o milagre não chega, você tem que guardar o coração. Porque há muitos que permitem que o seu coração se contamine nesse tempo. 1 Pedro 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, enquanto seu tempo não chega, esse tempo que Deus já te falou, o tempo da bênção, da promoção, você tem que manter muitas vezes um coração humilde. Tem gente que diz assim: eu já estou 10 anos esperando e estou farto de esperar. Mude a atitude, mude o seu coração. Porque nós precisamos manter um coração humilde, esperando em Deus, até que esse tempo, até que esse milagre chegue a sua bênção. E qual é a atitude? Eu lhe pergunto, qual a atitude que você está tendo? Às vezes, nós estamos aguardando e as coisas não acontecem. E o perigo que acontece é que a gente pode amargurar o nosso coração. Amargurar o coração com Deus. Ah, Deus está demorando demais. Pode amargurar o coração com o pastor, não tem nada a ver com isso. O negócio é com Deus, mas pode amargurar o coração com o pastor. Amargurar o coração com a igreja, com o profeta. Meu irmão, não tenha um coração orgulhoso, porque você não sabe quão perto pode estar
a estação onde Deus já tem determinado a sua bênção. E se você muda a sua atitude, muda o seu orgulho, você pode se amargurar e pode matar a semente que está plantada. Cuidado com isso. Quarto, guarde a fé, diga, guarde a fé. 1 Pedro 1,5 diz que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o que te protege, o que te mantém firme é a fé. Diga aí, fé. E crer que Deus, o que Deus prometeu para a sua vida, vai cumprir. Amém ou não? Temos que crer que o que Deus prometeu para nós vai cumprir. Por isso, precisamos entender que existe um processo. Não tem jeito. Olha, o dia da sua colheita, sim, vai chegar. Deus já tem a hora, já está na pauta celestial. Meu irmão, você tem que se levantar todos os dias e dizer: hoje é o dia que o Senhor fez para que minha bênção chegue. Hoje Deus vai realizar na minha bênção, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Veja, o homem não é fiel, o sistema não é fiel, as pessoas, empresas não são fiéis, mas Deus é fiel, glória a Deus. Diga aí, Deus é fiel. Ah, essa é a fé que você tem. E termino com o quinto. Seja moldável, diz aí, seja moldável. Porque uma coisa que Deus quer fazer durante o tempo, esse tempo de espera, é moldar a sua vida. É converter a pessoa a um caráter pronto para a colheita. E se você não permitir que Deus o te molde, você não está fluindo dentro dos planos de Deus. Há pessoas que não estão preparadas ainda para receber a bênção. Deus está trabalhando. Veja o caso ali, como Deus trabalhou Abraão e Sara em todo esse tempo, para que eles fossem os patriarcas da fé. E também preparou para que eles pudessem receber o filho da promessa, que iria continuar esse legado. Houve uma preparação. Então nós temos que crer, ou temos que ser suficientemente moldados nesse período de tempo que estamos sendo processados para essa colheita determinada por Deus na nossa vida. Então vamos lembrar como nós começamos. Diz que o herdeiro estava com tutores e curadores, ou cuidadores, até que se chegasse o tempo esperado. Meu irmão, Deus não vai tardar, amém? Deus não vai tardar. Mas você tem que estar pronto para este dia. Eu quero trazer algumas coisas à sua memória aqui. Hebreus 11:11 diz assim: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, o maior erro que uma pessoa pode cometer é quando você está nesse processo, vamos chamar assim, de gestação da sua bênção, da sua promessa, é pensar que o tempo que você vive, esse tempo natural, é igual ao tempo espiritual. Não é. Aí você começa a reclamar: já passou muito tempo, já passou muito tempo. Assim você nunca terá paciência para receber a sua colheita. O Senhor diz que o tempo dele é diferente do nosso. A palavra de Deus diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então quer dizer o seguinte: a matemática de Deus na questão de dias é bem diferente do nosso. Começa por aí. Agora, de acordo com a Sara, a esposa de Abraão, o tempo já havia passado, mas de acordo com Deus, o tempo era preciso. Porque antes que a Sara recebera a promessa que Deus tinha para ela de ter um filho, Deus já havia determinado que ela teria com 91 anos de idade. Consegue entender, amém? Então, o que foi surpresa para ela, ter um filho na velhice, para Deus não foi surpresa, era o tempo certo, o tempo determinado. Agora, por que Deus faz assim? Porque Deus é o dono do tempo. Ele sabe quando convém essa colheita para a sua vida. Então, quando essa bênção realmente, ou seja, quando essa bênção realmente vai ter efeito na sua vida, e que a eternidade vai ser abençoada por ela, o que adiantaria Sara ter Isaac na idade normal? Cadê o filho da promessa? Cadê o milagre?
Consegue entender isso? E a última coisa que nós temos que trazer também à memória é: nunca diga que é muito tarde. Também nunca diga que é muito cedo. Porque aquele que crê que está no horário de Deus é aquele que aprende a descansar até que a hora se cumpra, até que Deus realize aquilo que foi determinado. Escute isso, Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Ou seja, olha o que o Senhor está dizendo. Para que você chegue à sua colheita, não perder a cabeça nem a esperança, para chegar a que você receba esse tempo, chegue nesse tempo de bênção, você tem que ser como o lavrador. Diga aí, lavrador. O lavrador, ele não é louco de plantar hoje e amanhã for lá ver se já deu fruto. Não é assim que funciona. Ele espera com paciência, porque ele entende que tem um processo. Agora, se é um processo, a gente tem que entender que não é porque Deus não me ama, não é que Deus não me escutou, não é que Deus não me entende, não é que Deus não se importa, é simplesmente que há uma agenda, há um processo a ser cumprido, e quando estiver a colheita pronta, quando estiver pronto na estação certa, a bênção, o fruto chegará. E a vida do homem, meu irmão, se divide em estações. Diz a Bíblia que os ciclos vão te levar a grandes colheitas e cada vez maiores, e as bênçãos cada vez maiores. Glória a Deus, meus irmãos. Vou repetir, a Bíblia diz que há ciclos na sua vida, e esses ciclos vão te levar a grandes colheitas, e grandes colheitas cada vez maiores, e as bênçãos cada vez maiores. Glória a Deus. Temos que ter paciência como um lavrador, não tem jeito, esperando, se ocupando, e entendendo que também alimentando o fruto com certos nutrientes. Não espere que o fruto venha de imediato, mas preocupe-se em defender a semente, porque a colheita Deus dará, é Deus que vai dar a colheita. Então o reino dos céus é como uma mulher que tem uma criança no seu ventre, e que essa criança vai chegar um dia. Não tem jeito, ela vai chegar. Muitos dizem, né, o bebê atrasou, o bebê chegou adiantado. Mas isso não é uma realidade, porque nós não temos como prever a data exata, o momento certo de um nascimento de uma criança dentro do processo natural. Eu estava viajando, um amigo nosso, uma família nossa estava esperando o netinho. Aí a Márcia falou assim: olha, hoje vai nascer o netinho. Eu falei, que legal. Eu cheguei aqui, primeira coisa que eu encontrei é assim: parabéns pelo netinho. Não, mas não nasceu naquele dia. Eu falei, que caramba. Mas já nasceu. Ou seja, uma coisa é certa, a criança nasce no momento preciso. E o Senhor diz: espere esse tempo. Sabe que durante esse tempo da mãe, há dores, há dificuldades, há alarmes falsos, né? A gente acha que está nascendo, é só gases. Ei, como acontece? A voz me pega hoje. Mas quando a criança chega, há uma alegria tão grande no coração, porque aquilo que se estava esperando aconteceu, nasceu. É a promessa, é a palavra de Deus que já havia dado, e assim com a sua vida, aquilo que está esperando na sua vida, chega, vai nascer. Meus irmãos, há coisas que Deus tem determinado já há muito tempo, e já tem a hora do nascimento na sua vida, e quando chegar esse tempo da entrega, o seu filho, a sua bênção vai chegar, você vai se alegrar, vai ser um tempo novo, um tempo na presença de Deus, de muita alegria, porque o Senhor realizou a sua promessa, meu irmão. E se você ainda anda com uma promessa de Deus, você tem que entender, se alimente bem, se prepare bem, faça o que tem que fazer, porque esse tempo já está estabelecido, e quando o tempo chega, o milagre chega na sua vida, e é um tempo de alegria, e digo mais, vai te surpreender em nome de Jesus. Hoje eu venho profetizar na sua vida. Pode levantar as mãos, que há uma promessa para a sua vida. Eu profetizo na sua vida. Há um tempo de bênção, há um tempo que está chegando, há algo novo de Deus que está chegando para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família. Há um tempo ministérios, tempo de colheita. A bênção chegará, a hora de Deus está chegando para a sua vida em nome de Jesus.
Mantenha essa expectativa, vai se preparando para esse dia da entrega daquilo que nós estamos esperando para a glória de Deus. Pode se colocar em pé aqui, vamos ter um momento no altar de Deus. Vamos, filho, já é para estar aqui já. Quem tem promessas de Deus na sua vida aí? Creia que Deus vai realizar. Nunca perca a esperança no Senhor. Te convido, enquanto o louvor está subindo. Nós temos um tempo aqui no altar de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se entristece. Porque lutas chegam mesmo. Dificuldades chegam. Só quem está no meio da luta sabe quanto é difícil. Só quem está em cima de um problema sabe o que é você estar orando todo dia, fazendo jejum, propósito, entende que está difícil. Mas a palavra de hoje é para que você entenda que aquilo que o Senhor prometeu para você, Deus vai cumprir. E eu quero orar com a sua vida, para que você entenda que o Senhor tem olhado, tem visto a sua necessidade, está sabendo o que está acontecendo. Há um tempo de Deus para isso. E que a gente precisa se fortalecer em Deus, crer que o Senhor vai realizar. Eu te convido, venha no altar, vamos colocar nas mãos de Deus. Porque faz parte do processo você também buscar ao Senhor. É o nutriente. Senhor, está aqui minha luta, minha dificuldade. E eu creio, Senhor, que vai acontecer. Eu sei que o seu tempo vai chegar. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. O Senhor é meu Deus, meu Senhor. O Senhor é fiel. Venha para o altar, vamos colocar nas mãos de Deus as suas lutas, e o Senhor vai trabalhar de uma forma tremenda. Vamos louvar a Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cederem, trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Conta uma história de um dos maiores. Presta atenção aqui. Ainda não estamos orando não. Presta atenção. Conta uma história de um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, que no começo do seu ministério ele era um pastor itinerante. Pastor itinerante é assim: Deus manda, fica nessa cidade aqui. Aí ele ia com a sua família, ficava ali, pregava, levantava a igreja. Daqui a pouco, dava 3 meses, o Senhor fazia: agora vai para outra cidade. E ele ia para outra cidade. Falou: Senhor, mas não posso ficar aqui, minha família, quem tem filhos, né? Começa a fazer amizade, e o Senhor mandava ele para outro lugar. E ele pediu: Senhor. E o Senhor falava assim: não, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E o Senhor respondia: não, aqui não é o seu lugar. Mas chegou um determinado tempo que ele chega numa determinada cidade, e ali o Senhor fala: aqui é o seu lugar. E ele se levanta ali como uma voz que ecoou sobre gerações, impactou milhares e milhares de pessoas em todos os Estados Unidos. E aí ele se deu conta que todo o tempo que ele atravessou, às vezes murmurando, às vezes não entendendo por que a gente tem que viver certos processos na vida. E aí ele entendeu que tudo aquilo fazia parte de um propósito, de um tempo de Deus de preparo para a sua vida. Ou seja, ele nunca chegou tarde, ele nunca chegou adiantado em nenhum lugar, senão no tempo certo que o Senhor tinha para a vida dele e de sua família.
para colher algo sobrenatural que impactou uma nação inteira. Às vezes você que se questiona, por que às vezes eu passo por isso, por aquilo? Não podia ser diferente? Eu acho até que podia. Mas é Deus quem conduz o nosso destino. É Deus que tem propósito para nós. E creia que às vezes até as coisas ruins colaboram para que você chegue no propósito de Deus, num propósito de bênção do Senhor. Então o que o Senhor tem para essa manhã, para a minha vida, para a sua vida, para todos nós aqui, é que nós aprendamos a confiar no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Qual é Ele eu não sei, mas eu tenho fé que pode ser amanhã. Eu tenho fé que eu posso acordar amanhã e falar assim: Senhor, hoje é o dia que o Senhor escolheu. Hoje é o dia que está na sua agenda para eu receber a bênção, a promessa que o Senhor tem. Por isso que a nossa fé tem que estar fortalecida no Senhor Jesus. Porque é Ele quem controla. É Ele que tem nas mãos. A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos Jesus se manifestou. O povo de Israel estava esperando há muito tempo. Alguns entendem nem até que Ele não veio. Mas na plenitude, ou seja, no tempo certo, a manifestação do poder de Deus veio sobre a terra. E Jesus veio e nasceu e se cumpriu a promessa que já tinha sido, o Velho Testamento todo sido prometido sobre a vinda de Jesus. Há um tempo certo para a sua vida. E eu garanto em nome de Jesus que Ele vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Então se alegre, porque o Senhor nessa manhã, Ele não está dizendo, olha, não vai chegar, é o contrário. Ele está dizendo, olha filho, aquilo que você já tem como promessa na sua vida vai chegar em nome de Jesus. Vai vir a bênção, vai chegar a prosperidade, vai chegar o tempo difícil, a conserto dos relacionamentos, vai chegar em nome de Jesus. Há um tempo de Deus determinado e esse tempo já está escrito na agenda do Senhor e virá com vitória, com grande bênção para você. E você vai se alegrar, vai regozijar no Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Põe a mão no seu coração aqui. Pai, em nome de Jesus, Deus, confiamos na Tua palavra nesta manhã, Senhor. Ó Deus, eu sei que há coisas que nós aguardamos no Senhor, promessas que o Senhor já trouxe, palavras que o Senhor já trouxe ao nosso coração. O Senhor já nos mostrou tantas coisas. Ó Deus, eu sei que há uma expectativa no nosso coração. Cometemos até o erro de achar que o tempo já está muito atrasado, o Senhor já está atrasado. Deus, perdoa nosso erro aqui, Senhor, perdoa. Pois o Senhor é o Deus, é o dono do tempo, Senhor. Estamos aqui para dizer, confiamos no Senhor. Diga aí, eu confio no Senhor. Levante sua voz, diga aí, eu confio no Senhor. Pai, nós confiamos no Senhor Jesus. Nosso coração, nossa segurança está em Cristo Jesus. Pai, temos fé suficiente para dizer que o Senhor é fiel e a Tua palavra nunca volta vazia. E aquilo, Senhor, que o Senhor, ó Deus, tem prometido, Senhor, a vitória para nós nesse dia. Há um tempo de Deus determinado, está escrito na agenda do Senhor. Filho, olha, eu tenho visto até teu choro, tenho visto até aquilo que você tem colocado no altar, e eu estou dizendo, estou confirmando nesta manhã, há um tempo de Deus, um tempo que eu estou estabelecendo, e vai chegar, vai ser cumprido na sua vida, vai ser cumprido na minha vida, porque o Senhor é fiel, a palavra não volta vazia, e cremos na tua ação, no teu poder, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, porque o Senhor nos ensina a orar para aqueles que estão enfermos, estão aguardando, Senhor, a cura. Pai, eu confio que hoje pode ser o tempo da cura do Senhor, Deus. Eu confio que hoje há um tempo, então em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, traz, Senhor, uma manifestação agora de cura nesta manhã. Traz uma manifestação, Deus, de mudança de laudos médicos nesta manhã, Senhor. Onde o Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa, Senhor.
mudando situações, trazendo, Deus, a bênção do Senhor. Então, em nome de Jesus, repreendo toda a dor, todo sintoma de doença está repreendido no nome de Jesus, e recebemos do Senhor a vitória na saúde, Pai. Deus, confiamos no Senhor, ó Deus. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, e nas Suas mãos recebemos o que há de melhor, Pai, crendo que o Senhor tem uma agenda preparada para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Olha aqui, na semana passada eu preguei sobre o sim de Jesus. Lembra disso, amém? Que de um sim para o Senhor. Quem lembra? Quem estava aqui semana passada? Nossa, Pai do céu, você não estava? Perdeu, hein? Na internet. Está lá os sermãos. Tinha um sim para Jesus. Acabou o culto, eu estava conversando com um casal que é de Campinas, parente de um casal nosso que estava aqui. Aí esse casal está falando assim: pastor, eu estou há 7 anos tentando pegar um visto americano. Fala, só um visto americano. Mas quem tira visto americano sabe da dificuldade. Família toda morando lá, só o casal aqui. Já fui recusada mais de 3 vezes. Mas hoje eu confio que é um sim de Deus. Você diz, amém, está confiando que o sim de Deus chegou à tua vida, recebe em nome de Jesus. Segunda-feira, recebo a mensagem, tanto dela como dele: pastor, fomos aprovados. Glória a Deus, sim de Deus chegou em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aí você pode falar assim: mas é só um visto. Para você pode não ser importante, mas para eles era importante. Aí a irmãzinha que está aqui, a Paty, né? Está aí, ó. Me entregou aqui quando você entregou, Paty? Quarta-feira, acho que você me entregou, né? Quarta-feira, sexta, na vigília. Pastor, nessa semana, segunda-feira, acabava o meu seguro-desemprego. Então, ou seja, ela estava trabalhando, ficou desempregada. Quando tinha o seguro-desemprego, ela estava sustentada, vamos dizer assim. E ela estava preocupada, não conseguiu o emprego durante todo esse período do recebimento do seguro-desemprego. Mas confiou que Deus tinha um sim para ela. Não é isso, Paty? Confiou que Deus tinha um sim para ela. Tivemos culto dos empresários na segunda, confiou, orou. Na terça-feira, meus irmãos, foi chamada para uma entrevista. Foi lá na quarta-feira fazer a entrevista. 25 pessoas, se não me engano. 15 pessoas concorrendo à vaga. Ela disse no testemunho dela: eu era a improvável, porque eu não tinha a experiência que os outros tinham. Pois na quarta-feira ainda recebeu a ligação da empresa, falou assim: olha, você está contratada. Já começou na quinta-feira a trabalhar com um salário muito superior ao que eles tinham como expectativa. E é o sim de Deus recebido no nome de Jesus. A gente nunca pode dizer assim: será que hoje minha bênção vai chegar? Será que hoje é o dia da minha bênção? Acho que não. Porque esse poder nós não temos. Esse é o poder de Deus. Então a gente tem lutas aqui, como nós temos lutas também na nossa vida, e a gente fica esperando em Deus, será que é hoje, será que não é hoje, será que não é hoje? Mas olha, eu vou dizer para você o que Deus tem falado no meu coração. Há um mover de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Pode levantar a mão que você vai receber, em nome de Jesus. Há um mover de Deus nessa manhã. Algo diferente o Senhor está fazendo. Há um sim de Deus nessa manhã, para que a agenda de Deus seja respondida favoravelmente àquilo que você tem esperado. Há bênçãos de Deus trazendo. Olha, há curas que estão sendo realizadas nesta manhã, em nome de Jesus. Olha, o Senhor está falando no meu coração. Tem processo, tem alguém aguardando processos aí? Quem está aguardando processo? Eu não sei quem é, não. Mas pode esperar. Esta semana, escreve aí: esta semana Deus vai dar resultado. Eu também tenho. Levanta a mão aí, Márcio. Eu tenho também processo aguardando. Esta semana o Senhor vai abrir portas em processos que estão aguardando. Eu não sei, eu não posso dizer, não posso afirmar nada, mas o Senhor coloca no meu coração que há uma agenda de Deus, há uma agenda estabelecida desde a fundação dos tempos, há uma agenda estabelecida que o Senhor já colocou na plenitude dos tempos, e hoje, nessa manhã, a plenitude de Deus do tempo está dizendo sim, sim, sim. Eu recebo, eu estou ouvindo, e há um sim de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Dê o seu maior grito, dê o seu maior exaltação ao Senhor, porque o Senhor está realizando, porque o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Oh,